Vamos então para abordar um novo módulo. Este módulo vai ser dedicado às alterações legislativas em matéria de impostos sobre património. Leia-se alterações em matéria de IMI e em matéria de IMT. Ao nível do IMI, uma nova alteração ao artigo 3º do Código do IMI sobre o conceito de prédio rústico. Isto tem a ver com base numa iniciativa legislativa que só foi parcialmente aceita em sede de comissão, o que na prática, ao ser apenas parcialmente aceita, levou a que a alteração pretendida, na minha opinião, não fosse alcançada com esta alteração meramente parcial. Já vou tentar explicar aquilo que quero referir. Por outro lado, há uma alteração ao nível do artigo 11A, dos prédios de reduzido valor para baixos rendimentos. Também uma alteração ao artigo 46, relativamente ao conceito da espécie de prédios outros e à delimitação do valor atribuído ao terreno. Há aqui uma clarificação ao nível da inscrição dos prédios situados em mais do que uma freguesia. Aqui o objetivo é saber, basicamente, qual é o município ou a freguesia que vai ter direito à cota-parte da receita do IMI. É isso que está aqui em causa. Alterações ao nível das taxas, artigo 112. Alteração ao nível do conceito de prédios devolutos, que estejam inseridos numa zona considerada, determinada como uma zona de pressão urbanística. Chama a atenção que estes prédios veem a sua taxa de IMI fortemente agravada. Uma alteração ao nível dos prazos de pagamento em prestações do IMI, uma alteração singela, mas que ainda assim levanta aqui algumas dúvidas, e também ao nível das garantias, do artigo 129. Passando então a abordar as alterações em sede de IMI. A alteração ao artigo 3º do Código do IMI implica, a título prévio, referir-vos que o conceito de prédio urbano que está vertido no Código do IMI, diz-nos o seguinte: são todos aqueles que não devam ser classificados como rústicos, ou seja, é quase que um conceito residual. O legislador define-nos no artigo 3º o que é um prédio rústico e, ao contrário, todos os restantes prédios deverão ser considerados prédios urbanos. E dentro dos prédios urbanos temos os prédios urbanos habitacionais, comércio, indústria ou serviços, temos os terrenos para construção e temos os denominados outros, que não se configuram nem se encaixam em nenhuma das categorias anteriores. Ora, a alteração ao artigo 3º tem a ver com base numa iniciativa legislativa que, para além de alterar o artigo 3º, visava também alterar o artigo 27. E o cerne da questão que está aqui em causa são as edificações em prédios rústicos. E a alteração tem a ver com o seguinte: a par dos imóveis afetos à atividade agrícola e silvícola, passou também a enquadrar-se no conceito de prédios rústicos, ao abrigo do artigo 3º, os afetos às atividades pecuárias. Repara, isto tem um histórico de alterações do número 3 do artigo 3º. Estamos aqui a falar, nomeadamente, das suiniculturas e das vacarias. Isto em tempos, antes da Lei do Orçamento de Estado para 2016, o conceito era agropecuário. Depois, em 2016, alterou-se para agrícolas e silvícolas. E agora voltou-se um bocadinho à gênese e passou a falar-se também em agrícolas, silvícolas e pecuários. Pecuária que já estava antes da Lei do Orçamento de Estado para 2016. E o objetivo é considerar que estas edificações e construções, quando edificadas num terreno rústico, possam ser considerados prédios rústicos. O problema aqui é que continua a prevalecer o que está no artigo 4º do Código de IRS. E para que para que uma edificação num prédio rústico seja ela própria considerada um prédio rústico, pelo menos, salvo erro, 25% dos custos diretos do terreno, ou seja, os custos diretos do terreno têm que assumir uma proporção, no mínimo, de 25%. Que é isto que muitas vezes não se consegue demonstrar, o que leva a que estas edificações deixem de ser rústicas e passam a ser urbanos classificados como outros. Qual é o problema de ser classificados como outros? É que vão ser avaliados como outros. E avaliados como outros é o valor do terreno mais o custo de construção. Em síntese, o facto desta iniciativa legislativa apenas ser parcialmente incorporada nesta legislação, na minha opinião, não há uma alteração substancial desta norma, nem da qualificação jurídica deste tipo de prédios. Ao nível do artigo 11A, a Lei do Orçamento de Estado para 2016 passou a prever que o sujeito passivo, que em 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto, enquanto residir em lar de terceira idade, possa beneficiar desta isenção. Porque, reparem, esta isenção é uma isenção automática. Aplica-se a quem? Prédios de baixo valor, relativamente agregados de baixos rendimentos. Isto são valores indexados ao IAS. A questão que se coloca é que, para que esta isenção ocorra, a pessoa em causa tem que ter o seu domicílio fiscal na casa em concreto, para que possa beneficiar desta isenção. O problema é que se essa pessoa fosse para um lar da terceira idade e alterasse o cartão de cidadão por várias razões, incluindo recenseamentos e etc.,
poderia ver vedada esta isenção porque o seu domicílio fiscal já não era a casa em que estava a residir. Ora, salvaguardou-se esta situação. No entanto, esta situação ainda não estava salvaguardada para o caso da pessoa em causa ser, por exemplo, internada numa instituição de saúde ou transferir o seu domicílio fiscal para parentes e afins em linha reta. Quando eu falo em parentes e afins em linha reta, tanto pode ser a mãe e viver para a casa do filho, como pode ser o filho e viver para a casa da mãe. O que é que acontece nestes casos? Mesmo que altere o seu domicílio fiscal, e demonstrando esta questão, preenchendo estes pressupostos, salvaguarda ainda assim a isenção, apesar do domicílio que está nas finanças não corresponder com a casa pela qual quer beneficiar da isenção. Portanto, alargou-se o âmbito das situações que estão aqui em causa. Por outro lado, foi editado aqui o número 3 ao artigo 46, no sentido de, na tal delimitação dos prédios outros, eu disse-vos que nos prédios classificados como outros, onde poderá estar, por exemplo, uma suinicultura, uma vacaria ou outros prédios, o valor a determinar será o valor do terreno adicionado do valor da construção. Porque a fórmula do IMI não se aplica a este tipo de prédios. Não seria aplicável. O que vem agora aqui referir-se é que estabelece que, no caso de prédios dotados de autonomia económica, o terreno a considerar para efeitos de determinação do VPT é aquele que se encontra efetivamente ocupado pela área de implantação, sob pena de eu agarrar à área, ao imóvel, um terreno circundante que me iria onerar e ia inflacionar o valor deste mesmo imóvel. Portanto, circunscreve-se o terreno à área de implantação e com isto vou conseguir reduzir o valor patrimonial tributário deste imóvel, porque um dos fatores desse valor é precisamente a atribuição do terreno. Ao nível do artigo 79, aqui há uma particularidade, portanto, o prédio urbano não vedado que seja situado em mais do que uma freguesia deve ser inscrito naquela onde estiver a maior área ou o maior número de construções. Isto é uma história engraçada, que não dá tempo para contar, mas eu posso-vos dizer que em tempos idos, o que determinava a localização de um prédio, se era na freguesia A ou na freguesia B, era a cozinha. Vejam como é que as coisas mudaram. Passou a ser a entrada principal quando há várias construções. Diz agora a norma que é onde se concentra o maior número de construções. O artigo 112, peço desculpa, número 16, veio exigir aos municípios, vamos perceber porquê, veio exigir aos municípios que passem a comunicar à AT os prédios devolutos e os terrenos para construção que estejam inseridos em zonas determinadas pelo município como sendo zonas de forte pressão urbanística. Esta comunicação que é feita à AT tem um objetivo, é porque estes prédios têm a taxa de IMI agravada. A comunicação exigida aos municípios deve ser feita nos termos e prazos definidos no número 14 e que diz o seguinte: as deliberações da Assembleia Municipal referidas no presente artigo devem ser comunicadas à AT por transmissão eletrónica de dados. Portanto, esta informação deve ser divulgada pelos municípios no respectivo sítio da internet, bem como no boletim municipal, quando este exista. Ou seja, passa a ser quase uma informação pública. Por outro lado, disse-vos eu que estes prédios, os prédios devolutos, que estejam inseridos numa zona determinada, como sendo uma zona de forte pressão urbanística, vem a sua taxa de IMI agravada, agravada para o sextuplo, acrescido em mais 10% em cada ano subsequente, sendo que no limite o agravamento máximo vai até 12 vezes a taxa do IMI. Isto até aqui aplicava-se aos prédios devolutos que estivessem situados nesta zona definida pelo município como uma zona de forte pressão urbanística. Para além dos prédios devolutos, passaram também a ver a sua taxa agravada os prédios em ruínas e os terrenos para construção, que estejam inseridos nestas áreas. Ou seja, há aqui um alargamento do tipo de prédios em que há o agravamento nestes termos da taxa que foi editada por esta lei 67, que foi agravada por esta lei 67/2019 e que agora se passa a aplicar às ruínas e aos terrenos para construção nestas áreas consideradas de forte pressão urbanística. O artigo 120, relativamente ao prazo de pagamento, prevê, isto foi uma novidade com a Lei do Orçamento de Estado para 2019, prevê o pagamento do IMI em 3 prestações. Eu recordo-vos só o seguinte: numa única prestação, se o valor do IMI for inferior a 100 euros. Em 2 prestações, se tiver entre 100 e 500. Em 3 prestações, maio, agosto e novembro, se o valor da liquidação do IMI for superior a 500 euros. Isto não é novidade. Isto já ocorreu com a Lei do Orçamento de Estado para 2019. A novidade é esta.
Estabelece-se agora que os cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens, ou os unidos de facto, beneficiem desses mesmos prazos, prestações, relativamente à totalidade do imposto a liquidar, mesmo no caso de prédios em compropriedade. Qual era o problema que estava aqui? Como o prédio estava em compropriedade, o valor do IMI desse prédio era repartido pelos dois. Ao ser repartido pelos dois, individualmente baixava o valor do IMI, o que poderia levar a que não tivessem acesso ao pagamento em prestações. O que é que se diz agora? Tem que se somar as duas cotas-partes do IMI, para que depois eu determine se posso ou não aceder, beneficiar deste pagamento em prestações. Isto pode haver num casal prédios em compropriedade, por exemplo, adquiridos antes do casamento, ou no caso concreto, dos unidos de facto. O número 7, no entanto, e não sei como é que isto vai ser aplicado na prática, o número 7, no entanto, diz que isto que eu acabei de dizer, o disposto no número anterior, aplica-se a prédios ou parte de prédios urbanos afetos à habitação própria permanente dos sujeitos passivos. Ou seja, quer dizer que nas liquidações do IMI, para fazer estas contas, vou ter que destacar o prédio onde está o nosso, portanto, dos unidos de facto, ou dos casados, onde está o domicílio fiscal. Não sei como é que na prática isto vai ser efetuado, não sei como é que na prática as contas vão ser feitas, isto vai ser destacado, mas isto que eu acabei de vos dizer, ou seja, as liquidações de IMI que são fracionadas, para efeitos de saber se posso pagar ou não prestações, soma o valor para depois saber o patamar, aplica-se exclusivamente aos prédios destinados à habitação própria e permanente. Em termos de prazo de reclamação, até aqui dizia-se que no caso de pagamento em prestações, o prazo de pagamento, portanto o prazo que eu tenho para reclamar começava-se a contar da primeira prestação, agora começa-se a dizer que o prazo de reclamação não é da primeira, começa-se a contar da última prestação, o que na prática é uma dilação, um alargamento, digamos assim, do prazo de reclamação deste tipo de liquidações. Em sede de IMT. As alterações em sede de IMT versam sobre o artigo 11º, que é o artigo que nos fala do IMT da caducidade das isenções em sede de IMT. Há uma alteração importante ao nível do artigo 12º, do valor tributável. Uma alteração ao artigo 13º, que tem a ver com aquilo que falávamos em sede de outros impostos, do direito real de habitação duradoura, e que também versa e que também acaba por se refletir no artigo 12º. Há uma alteração ao artigo 17º, há um novo escalão de taxa de IMT, que até leva-nos aqui à aplicação de uns cálculos, dos quais até ficamos, de certa forma, surpreendidos, mas são efetivamente os cálculos corretos a efetuar no apuramento das novas contas, já vamos ver. E a obrigação das cooperações notárias também tem a ver com o tal DHD, com o direito real de habitação duradoura. Vamos por partes. A alteração ao número 6 do artigo 11º, que tem a ver com a caducidade das isenções, está relacionada com o seguinte. Reparem, deixam de beneficiar da isenção de IMT as aquisições de imóveis efetuadas pelos bancos, pelas instituições de créditos, no âmbito de processo de execução ou processos de falência, em que tinham um crédito perante a empresa que faliu, ou a entidade que faliu, a pessoa que faliu, tinham um crédito perante a empresa insolvente e no âmbito da execução ficam com esses imóveis. Ora, deixam de beneficiar da isenção de IMT as aquisições deste género, sempre que os mesmos sejam alienados a uma entidade com as quais existem relações especiais. Ou seja, se depois a entidade bancária alienar este imóvel a uma entidade com a qual tem relações especiais, a isenção de IMT que teve lá atrás, quando o adquiriu no âmbito do processo de execução, caduca. E, portanto, vai ter que pagar o IMT. Até aqui, só havia a caducidade do IMT quando os prédios não fossem vendidos num prazo de 5 anos. Se o prédio não fosse vendido num prazo de 5 anos, caducava o IMT. Bom, ficamos agora a saber que ainda que o prédio seja vendido antes dos 5 anos, se for vendido a uma entidade com a qual existem relações especiais, então também caduca o IMT. Portanto, passa a haver duas situações de caducidade e isenção de IMT para as instituições financeiras que adquirem prédios neste âmbito. Ao nível do artigo 12º, o Paulo, em sede de IRS, falava do tal direito real de habitação duradoura. O tal direito real de habitação duradoura tem uma figura que é a figura da caução, que é entregue à cabeça com a celebração do contrato. A questão que se colocava é que isto é um ato objeto de registro e, portanto, eu estou a adquirir um direito real sobre um imóvel. A questão que se coloca aqui é sobre que valor é que vai incidir o IMT.
porque há aqui IMT, porque é uma transmissão onerosa, ainda que seja um direito real, parcial, mas é uma transmissão onerosa. Clarifica-se, por aditamento da regra 21, que o IMT vai incidir única e exclusivamente sobre o tal valor da caução. Portanto, o valor da caução é o valor que vai servir à liquidação de IMT. A este propósito também há uma alteração do artigo 13º, porque reparem, o proprietário do imóvel pode transmitir o imóvel livremente a terceiros, ainda que seja onerado com o direito real de habitação duradoura. Ora, se eu vou comprar um imóvel que está onerado por um direito real de habitação duradoura, eu não posso pagar IMT sobre o valor total do imóvel. Eu teria que pagar o IMT sobre o valor do imóvel deduzido do valor imputável ao direito real de habitação duradoura, apenas sobre o excedente. É isto que se clarifica aqui no artigo 13º. Ou seja, aquilo que já existia para determinar o valor da propriedade separada do usufruto, uso ou habitação, passa agora também a estabelecer-se em sede de direito real de habitação duradoura. Portanto, caso haja a transmissão do imóvel nestes termos. Esta aqui é talvez das alterações mais relevantes em sede de IMT. Passa a haver uma nova taxa máxima de IMT de 7,5%, ao invés da taxa de 6% que havia até aqui. Isto aplica-se aos imóveis destinados exclusivamente à habitação. E eu não me interessa se é uma habitação permanente ou não. Isto aplica-se a todos os imóveis, desde que seja um imóvel exclusivamente destinado à habitação. Passa a haver um novo escalão. E este novo escalão de 7,5% aplica-se quando o valor de aquisição, estamos a falar de IMT, quando o valor de aquisição for superior a 1 milhão de euros. Vejamos, um exemplo. Na aquisição do imóvel habitacional, cujo valor de aquisição seja 1.700.000 euros, o IMT a suportar antes da OE 2020 era de 102.000 euros, porque aplicava a taxa de 6%. Com o Orçamento de Estado para 2020, e estamos a falar de transações efetuadas após a entrada em vigor da Lei do Orçamento de Estado para 2020, e não aquelas que já ocorreram em janeiro ou em fevereiro até a entrada em vigor, então, estamos a falar, o facto gerador só ocorre depois da entrada em vigor da Lei do Orçamento, portanto as novas taxas só se aplicam nas transações efetuadas sujeitas a IMT após a entrada em vigor da Lei do Orçamento. Neste caso, o valor vai ser de 127.500 euros, porque se vai aplicar já a nova taxa 7,5%, porque estamos a falar de um imóvel de valor superior a 1 milhão de euros. O que representa, no exemplo em causa, um aumento do IMT de 25.500 euros. Vejamos as novas taxas. A redação, vocês têm projetado neste diapositivo a redação anterior e a nova redação. Eu queria só que fixassem a vossa atenção nas últimas duas linhas, digamos assim. Enquanto que na redação anterior, nós tínhamos ali uma taxa única dos imóveis superiores a 1 milhão de euros, tínhamos uma taxa única de 6%, desculpem, exatamente, uma taxa única de 6%, agora de 574 até 1 milhão de euros temos a taxa de 6% e depois acima disso temos uma taxa de 7,5%. Ou seja, foi criada uma nova taxa de 7,5%. Agora reparem no que está ali. Enquanto que os diferentes escalões têm uma taxa marginal e uma taxa média, estes últimos dois escalões têm uma taxa única. Isto levanta aqui um problema. Reparem, isto é só as duas tabelas, uma para a habitação própria permanente e outra para simplesmente, exclusivamente, habitação. Em ambas, tal como vos disse há bocado, existem as duas taxas únicas, 6% e de 7,5%. As duas tabelas, há ali uma diferença substancial nas duas tabelas, se repararem. É que se eu comprar uma habitação própria e permanente, a habitação para onde eu vou morar, no valor até 92.407 euros, a taxa é zero, portanto não há lugar a IMT. Enquanto que se eu comprar uma casa de férias, por exemplo, já há IMT, a taxa de 1%, até este valor de 92.407. Portanto, é aqui uma diferença substancial. Agora reparem, com o Orçamento de Estado para 2020, então, o valor de aquisição de 1 milhão de euros vai pagar 60.000 euros de IMT. Mas se o valor de aquisição for de 1 milhão e 1 euro, vejam este exemplo, se for de 1 milhão e 1 euro, vou pagar 75.000 euros de IMT. A aplicação de uma taxa única sem taxa marginal leva a esta situação. Tudo que seja acima de 1 milhão leva com uma taxa de 7,5%. Quer dizer que se eu ultrapassar em 1 euro, vou pagar aquela diferença de IMT. Isto é o que resulta de não haver taxas marginais. Vejamos, portanto, é aqui algo que é sintomático da aplicação desta nova taxa agravada de IMT. Isto, para alguns imóveis, vai fazer lembrar aquelas compras de viaturas sujeitas a tributação autónoma em que os extras vêm numa fatura à parte. Ditados à parte, sim, claro.
Eu estou mesmo a terminar, portanto, relativamente às obrigações de cooperação dos notários, o que é que acontecia até aqui? Os notários têm que salvaguardar a liquidação do IMT antes de realizar a transação. O que acontece é que o direito real de habitação duradoura poderá ser feito mediante escritura ou poderá ser um documento particular autenticado com as assinaturas reconhecidas. Ora, foi esta figura, documento autenticado particular com assinaturas reconhecidas, que passaram a figurar no artigo 49. Ou seja, quando houver o reconhecimento destas assinaturas, quem reconhecer as assinaturas deverá salvaguardar previamente que o IMT, que incide sobre o valor residual, está pago. Daí a natureza e o alcance desta alteração ao artigo 49 do Código do IMT. Bom, e assim sendo, dou por terminada esta apresentação do módulo dedicado ao IMI e ao IMT. A questão que nos é colocada aqui está relacionada com o imposto de selo e com a questão dos contratos de cash pooling. E que nós vimos na análise das alterações do Orçamento de Estado para 2020 que o cash pooling passou a beneficiar da isenção de imposto de selo, uma vez que caiu o requisito das carências de tesouraria, do objetivo exclusivo ser as carências de tesouraria. No entanto, esta questão vai mais longe e questiona se isto se aplica apenas aos empréstimos entre sociedades residentes em território nacional, ou se a isenção também é extensível quando as sociedades envolvidas são não residentes. Ora, eu julgo que a resposta a esta questão está no número 2 do artigo 7º. E a primeira parte do número 2 do artigo 7º poderia conduzir a uma resposta diferente daquela que efetivamente deve ser dada. Se não, vejamos. A primeira parte do número 2, que não foi alterada, diz o seguinte: o disposto na linha G e H, neste caso o H é o que nos interessa, da linha H do número 1, não se aplica quando qualquer dos intervenientes não tenha sede ou direção efetiva em território nacional, o que levaria a crer que bastava credor ou devedor ter sede no território, fora do território nacional para não se aplicar a isenção. No entanto, a parte final invoca aqui uma exceção e diz, com exceção das situações em que o credor tenha sede ou direção efetiva noutro Estado-membro da União Europeia ou num Estado com o qual existe a Convenção de Dupla Tributação. Quer dizer o seguinte, quer dizer que se o credor for uma empresa espanhola e o devedor for uma empresa portuguesa, ou se o credor for uma empresa com a qual Portugal tenha uma Convenção de Dupla Tributação, por exemplo, uma empresa dos Estados Unidos, e o devedor for uma empresa portuguesa, neste caso a operação está sujeita a imposto de selo, mas está isenta. Ou seja, beneficia da isenção quando o credor está lá fora. Já se fosse o contrário, se fosse a empresa credora portuguesa a entregar dinheiro, a emprestar dinheiro a uma empresa estrangeira, aqui sim já não beneficiaria da isenção de imposto de selo. Esta questão está melhor explicitada, se quiserem aprofundar este tema, numa informação vinculativa que é a ficha doutrinária 2014-00-3373. 2014-00-33-73, de 22 de maio de 2015. Esta situação está particularmente bem explorada nesta informação vinculativa. Temos aqui uma questão relacionada com a declaração mensal de imposto de selo, que julgo que foi respondida quando da exposição anterior. A questão que se coloca aqui é se já consegue enviar a declaração mensal de imposto de selo. Bom, ao que sei, neste momento ainda não. Se não for possível, como vou efetuar o pagamento do imposto de selo das operações realizadas entre janeiro e fevereiro? O pagamento deste imposto de selo vai ser efetuado mediante a entrega de uma declaração mensal de imposto de selo que será efetuada até ao dia 20 de abril. Ou seja, o dia 20 de abril vai ser o dia que vai marcar, se tudo correr bem até lá, que vai marcar a entrega da declaração mensal de imposto de selo de janeiro e de fevereiro e também de março e o respectivo pagamento. Isto porque no despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em que vem adiar esta obrigação, diz lá taxativamente que esta situação e estes constrangimentos estarão ultrapassados até ao final deste mês. Vamos ver e vamos aguardar se efetivamente isto se concretiza ou não. Para já seria fazer futurologia, não temos outros dados para além daqueles que é o despacho do Secretário de Estado. Aliás, eu não resisto, permite-me agora, até para desanuviar um bocadinho, e estamos a terminar, isto já vai longo, nós conseguimos dar aqui muitas certezas sobre alterações, mas também ficaram no ar muitas dúvidas. Sim, claro. E dentro das dúvidas eu juntava aqui 3 que acho que andam interligadas, que é esta, ou seja, se efetivamente vamos ou não ter declaração mensal de imposto de selo para entregar até 20 de abril, se vamos ou não ter e quando benefícios fiscais prolongados por mais 5 anos e quais,
E se vamos assinalar todas estas evoluções positivas, esperamos, com bebidas com IVA a 13% ou a 23%. Exatamente. E acho que estas três interrogações andam aqui interligadas. Não é? A afirmação que há bocado falava no despacho de Estado, estou a citá-la, considerando que tais constrangimentos apenas estarão ultrapassados a 31 de março de 2020. Sim. Portanto, Claro. é isto que nós temos. É um caderno de intenções. A questão que nos é colocada aqui está relacionada com o imposto de selo e com a questão dos contratos de cash pooling. E que nós vimos na análise das alterações do Orçamento de Estado para 2020 que o cash pooling passou a beneficiar da isenção de imposto de selo, uma vez que caiu o requisito das carências de tesouraria, do objetivo exclusivo ser as carências de tesouraria. No entanto, esta questão vai mais longe e questiona se isto se aplica apenas aos empréstimos entre sociedades residentes em território nacional ou se a isenção também é extensível quando as sociedades envolvidas são não residentes. Ora, eu julgo que a resposta a esta questão está no número 2 do artigo 7º. E a primeira parte do número 2 do artigo 7º poderia conduzir a uma resposta diferente daquela que efetivamente deve ser dada. Se não, vejamos. A primeira parte do número 2, que não foi alterada, diz o seguinte: o disposto na linha G e H, neste caso o H é o que nos interessa, da linha H do número 1, não se aplica quando qualquer dos intervenientes não tenha sede ou direção efetiva em território nacional, o que levaria a crer que bastava credor ou devedor ter sede no território, fora do território nacional para não se aplicar a isenção. No entanto, a parte final invoca aqui uma exceção e diz, com exceção das situações em que o credor tenha sede ou direção efetiva noutro Estado-membro da União Europeia ou num Estado com o qual existe a Convenção de Dupla Tributação. Quer dizer o seguinte, quer dizer que se o credor for uma empresa espanhola e o devedor for uma empresa portuguesa, ou se o credor for uma empresa com a qual Portugal tenha uma convenção de dupla tributação, por exemplo, uma empresa dos Estados Unidos, e o devedor for uma empresa portuguesa, neste caso a operação está sujeita a imposto de selo, mas está isenta. Ou seja, beneficia da isenção quando o credor está lá fora. Já se fosse o contrário, se fosse a empresa credora portuguesa a entregar dinheiro, a emprestar dinheiro a uma empresa estrangeira, aqui sim já não beneficiaria da isenção de imposto de selo. Esta questão está melhor explicitada, se quiserem aprofundar este tema, numa informação vinculativa que é a ficha doutrinária 2014-00-3373. 2014-00-33-73, de 22 de maio de 2015. Esta situação está particularmente bem explorada nesta informação vinculativa. Esta questão está relacionada com uma polémica que até foi noticiada, foi pública, e que tem a ver com a isenção de IMI dos prédios que estão localizados no centro histórico, neste caso no centro histórico de Évora. Neste caso, o prédio não tem uma classificação individual, mas está localizada numa área de centro histórico, portanto, centro histórico classificado como tal pela Unesco, é isso que se pressupõe. E pergunta-se, com a mudança da lei deste orçamento, vai perder a isenção do IMI. Salvo melhor opinião, parece-me que, de acordo com o que estamos aqui a ver, a lei do Orçamento de Estado não mexe com esta disposição. A disposição em concreto é a linha N do número 1 do artigo 44 do Estatuto de Benefícios Fiscais. O que sucedeu foi o seguinte: a administração fiscal entendia que estes prédios, para beneficiar da isenção de IMI da linha N do número 1 do artigo 44, que é uma isenção de caráter automático, necessitavam ter uma classificação individual. No entanto, diversa jurisprudência, da qual eu destaco um acordo no Supremo Tribunal Administrativo, de 12 de dezembro de 2018, que é o processo 0134/14.4, que consolida outra jurisprudência, veio classificar estes prédios como monumentos nacionais. E o único requisito para que eles possam beneficiar da isenção é única e exclusivamente estarem localizadas no centro histórico reconhecido como tal como a Unesco, sem que necessitem de uma classificação individual. Claro que a administração fiscal, e sendo isto uma isenção automática, desconhece se o prédio em causa está ou não situado no centro histórico. O que o contribuinte precisa é de demonstrar perante a AT, é de entregar à AT uma declaração, que até já existe, de certa forma já está padronizada, é uma declaração da Direção-Geral de Património, a atestar precisamente, Direção-Geral de Património Cultural, a atestar precisamente que o prédio se localiza no centro histórico. O facto do prédio se localizar no centro histórico determina automaticamente a sua
nova isenção de IMI. Já agora, para além de Évora, existe também Porto, Guimarães, Évora, Sintra, Óbidos, Elvas e Angra do Heroísmo. São as localidades onde estão definidos centros históricos classificados como o Unesco. Portanto, em síntese, não parece que o Orçamento de Estado tenha alterado alguma coisa sobre isto. O que alterou foi isso, sim, durante o ano 2019, o entendimento da AT, através de uma instrução de serviço que foi divulgada por todos os serviços de 9 de julho de 2019, no sentido de conformar a atuação da AT com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, despoltado com o despacho dos Secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, que foi o despacho 221/2019. A questão em causa é uma questão interessante porque nós vimos que houve um agravamento da taxa do IMT para imóveis habitacionais de valor superior a 1 milhão de euros. E a questão que é colocada aqui é se há algum tipo de benefício por via do IMT, e tendo em conta exclusivamente esta alteração, se há algum benefício eu comprar o imóvel a título particular ou comprar o imóvel por via de uma sociedade. Note-se que, independentemente de ser a sociedade ou de ser uma pessoa singular a comprar o imóvel continua a ser uma habitação. E continua a ser um imóvel afeto à habitação. E por via de tal facto, quer seja uma sociedade, quer seja uma pessoa singular, em ambos os casos vão haver a sua taxa agravada de IMT, porque não deixa de ser um imóvel habitacional e não deixa de ser um imóvel afeto à habitação. Aliás, aqui não se pode colocar outra questão. Tenham cuidado, porque este imóvel, ao ser adquirido pela sociedade, provavelmente vai pagar a AIMI. Provavelmente, com toda a certeza, vai pagar o AIMI. E se ele não gerar rendimentos, este AIMI que a sociedade vai pagar nem é suscetível de ser deduzido à coleta do IRC. Ao invés, se for comprado pela pessoa singular em causa, pode abater, ao valor patrimonial tributário do imóvel, pode abater 600 mil euros, pagando depois 0,7% do IMI. Mas, se tiver um nido de facto ou se tiver um cônjuge, estes 600 mil euros são multiplicados por 2, quer dizer que pode abater ao valor patrimonial tributário 1.200.000 euros. E nestas circunstâncias, face ao valor que está ali em causa, nem sequer iria pagar a AIMI. Portanto, pode ser prejudicial comprar por via de uma imobiliária na perspectiva do AIMI. Em sede de IMT, definitivamente, é igual. Portanto, o que interessa é o imóvel ser um imóvel para a habitação, seja comprado por uma pessoa singular, seja comprado por uma sociedade. Ora, somos então agora aqui confrontados com uma questão em sede de IVA, relacionada com a alteração que foi promovida ao número 1 do artigo 9, à linha 1 do artigo 9 do Código do IVA, onde se passou a incluir taxativamente a profissão do psicólogo no rol de profissões que lá estavam vertidas. A questão que se coloca aqui tem a ver com, desde logo, com a aplicação da isenção ou não às formações de coaching para empresas. Bom, eu já tive a oportunidade de referir qual é a minha opinião sobre esta temática. Eu parece-me que isto não se encaixa, apesar dos psicólogos estarem no número 1, este tipo de atividades não se encaixa no conceito que a Diretiva e o Tribunal de Justiça considera como um ato médico e, portanto, na minha opinião, não beneficia da isenção de IVA. O que poderá transformar este sujeito passivo num sujeito passivo misto. Agora, relativamente à questão que é colocada sobre a aplicação do pró-rata ou se deverá ser a aplicação da afetação real, eu queria, de certa forma, clarificar aqui um ponto que recorrentemente é objeto de confusão. No caso dos sujeitos passivos mistos, nós devemos atender ao seguinte. O sujeito passivo misto tem à sua frente, em cima da secretária, um conjunto de faturas, de despesas. Umas estão exclusivamente relacionadas com a atividade de psicologia clínica, neste caso, ou seja, atividade isenta. Estas não deduz. Há outro lote de faturas que está exclusivamente relacionadas com a atividade de formação, ou seleção e recrutamento, ou coaching, ou seja, com a atividade tributada. Estas deduz. Está a fazer uma imputação direta das suas despesas. Quais são o lote de faturas e despesas que sobram em cima da sua secretária? São aquelas despesas que ele não conseguiu alocar exclusivamente a uma ou a outra atividade. São os denominados inputs mistos, os gastos mistos, despesas administrativas, a avença do contabilista, outras situações. Ora, o IVA suportado com estas despesas são despesas de natureza mista. Existem dois métodos para fracionar este IVA, o pró-rata e a afetação real. Tendencialmente, a afetação real deveria ser o método prioritário. Na maioria dos casos, é quase impraticável a utilização do método da afetação real, porque implica aqui um critério de imputação objetiva. Implicava, por exemplo, ao psicólogo ter um mapa de horas de imputação do seu trabalho à atividade isenta e à atividade tributada.
Na ausência deste critério, pode-se sempre utilizar alternativamente o critério que tem apenas em conta o volume de negócio de cada uma das atividades para aferir qual é a percentagem de direito à adoção. Então estamos perante o pró-rata. Deixa-me só acrescentar que, primeiro, gostei muito de ouvir esta tua resposta, porque esta é uma matéria na qual eu incido bastante. E é uma área em que precisávamos de uma clarificação da linguagem, na própria lei. Porque vemos muito efetivamente confundido na prática aquilo que é a separação efetiva por setor de atividade, que muito bem identificaste, com aquilo que é a afetação real. E aquilo que é a afetação real, que em termos de linguagem IVA, só existe para a imputação do IVA dedutível dos gastos comuns, é na prática muitas vezes confundido com a separação efetiva por setor de atividade. Exatamente. Com a própria declaração de início de atividade e de alterações, a meu ver, a induzir em erro para esta abordagem na questão que é colocada. Portanto, dentro da nossa modéstia, deixamos aqui esta sugestão a quem nos ouça, que leve esta informação a quem muda as leis, que era importante clarificar isto. Eu costumo dizer que há sempre uma fase prévia, é eu aferir quais são as despesas que estão exclusivamente imputadas à atividade isenta ou à atividade tributada. Eu aqui estou no âmbito do artigo 20. Posso ou não posso deduzir, consoante está uma atividade tributada ou está uma atividade isenta. Só aquelas que sobram, aquelas que são mistas, aquelas que são, os italianos chamam-lhes inputs promíscuos, ou seja, aquelas que são relacionadas com ambas as atividades, estas é que estão abrangidas pelo artigo 23. Esta questão tivemos a oportunidade de abordar, conjuntamente até, na exposição que fizemos relativamente às alterações promovidas em sede do artigo 21. Efetivamente, a questão concreta do Uber e da Lei Uber, a Lei nº 45/2018, e da dedutibilidade a 100% do IVA suportado nos combustíveis, incluindo agora na gasolina, chegamos à conclusão que não é possível nesta atividade. E não é possível nesta atividade porque não estamos a falar de meios de transportes licenciados para o transporte público de passageiros. No limite, estamos a falar de alguém que tem um licenciamento de uma entidade para transportar passageiros. A licença é atribuída à pessoa, não é atribuída ao meio de transporte. Portanto, estas pessoas deduzem o IVA do gasóleo a 50% e o IVA da gasolina. Não é suscetível de conferir direito de adoção, porque foi aquilo que nós referimos. O IVA da gasolina ou é o tudo ou nada, e o tudo é quando é utilizado em transportes licenciados pelo IMT para transportar passageiros, o que, em rigor, não acontece no caso concreto do TVDE e da Uber. E parece-me a mim até que há uma informação vinculativa, uma ficha doutrinária sobre esta questão. Mas que só vem na linha da própria legislação que veio regulamentar o TVDE, onde a dado ponto diz expressamente: este licenciamento não é um licenciamento no contexto de transporte público de passageiros. Claro. Portanto, o que retira completamente este direito fiscal, não é? Este benefício fiscal de dedução de IVA aos veículos TVDE. Portanto, neste caso, em síntese, respondendo à questão, na realidade o orçamento acaba por não ter quaisquer reflexos no caso concreto da Uber, porque não lhe permite a dedução do IVA, neste caso seria a 100% da gasolina, portanto continua a não ser dedutível. Relativamente à questão que nos é colocada, relacionada com as alterações em matéria das regularizações do IVA dos créditos de cobrança duvidosa, questiona-nos desde logo a aplicação da lei no tempo. Ou seja, se isto se aplica aos pedidos efetuados após a entrada em vigor da lei do orçamento ou apenas aos créditos vencidos após a entrada em vigor da lei do orçamento. Vejamos, o pedido de regularização do IVA, estamos a falar de normas de natureza procedimental. E quando há alterações em matéria de normas de natureza procedimental, a sua entrada em vigor é imediata. Ou seja, nada tem a ver, porque não há norma transitória, nada tem a ver com o vencimento dos créditos. Ou se quer com isto dizer que os pedidos de regularização do IVA, nos termos em que nós vimos, efetuados após a entrada em vigor da Lei do Orçamento de Estado para 2020, já são, nos moldes em que vimos, suscetíveis de ser certificados por um revisor oficial de contas independente. Relativamente ao conceito independente, é um tema sobre o qual poderá haver aqui algumas questões, algumas dúvidas. É um tema que necessita de alguma clarificação. Decididamente, contabilista certificado independente não pode ser aquele que submete a declaração periódica do IVA ou que efetua o pedido de regularização do IVA. Tem que ser alguém, um terceiro.
Agora, isto é uma opinião muito pessoal, que não só me vincula a mim, obviamente, não vincula a ninguém. Vamos ter que aguardar aqui uma clarificação sobre esta posição. Pode-se colocar a questão se uma sociedade de contabilistas, um contabilista da sociedade pode certificar a declaração do IVA ou a pedido de regularização efetuado por outro contabilista da sociedade. Na minha opinião, continua a ser um contabilista certificado independente. Não é pelo facto de pertencer à mesma sociedade que o deixa de ser. Mas esta é apenas a minha opinião, mas isto é uma matéria que provavelmente vai precisar de alguma clarificação. Mas eu vejo isto como vejo, por exemplo, nas sociedades de revisores oficiais de contas ou noutro tipo de sociedades. Não é o facto de trabalhar na mesma sociedade que lhe retira o caráter de independência. A questão que nos é colocada neste diapositivo, tratámo-la na apresentação da matéria das Quick Fixes 2020, numa FAQ em específico que está lá vertida. Chegámos à conclusão que nas transmissões intercomunitárias de bens em que o vendedor ou mesmo o comprador utiliza meios próprios, que não pode recorrer à figura da presunção, não consegue beneficiar da figura da presunção. Ora, se não consegue beneficiar da figura da presunção, o que é que isto quer dizer? Que a transmissão intercomunitária de bens vai ter que ser tributada em matéria de IVA? Não, não. Ou seja, o não beneficiar da presunção não significa que automaticamente a operação tenha que ser tributada. Terá que recolher meios alternativos de prova. Aqui os meios alternativos de prova que eu consigo visualizar neste caso, para além do documento de transporte, eventualmente guia de remessa que seja emitida, os documentos de pagamento e eventualmente uma declaração assinada pelo próprio adquirente relativamente à recepção da mercadoria. Um bocadinho à semelhança do que já existia anteriormente e que estava vertido na circular de 99. Portanto, são os documentos que são suscetíveis de recolher e de tentar demonstrar perante a AT que estamos perante uma transmissão intercomunitária de bens isenta. Cientes do seguinte, não estou a beneficiar da presunção. Ao dizer que não estou a beneficiar da presunção, não gozo do privilégio de ter que ser a AT a demonstrar inequivocamente através de provas o contrário, ou seja, de que mercadorias não foram. Ora, não quero com isto necessariamente significar que a transmissão não esteja isenta, desde que eu consiga reunir documentos alternativos de prova. Reparem, e aqui havia também uma dúvida, que estes documentos de prova, esta prova tem que ser feita perante quem? Perante o tribunal? Não, diz taxativamente as notas explicativas que a prova é feita perante a AT. Se calhar algumas situações acabarão por ser discutidas no tribunal. Provavelmente, porque neste caso, lá está, não beneficiando eu, não gozando eu da presunção, existe uma maior margem por parte da AT em contrariar os meios de prova que eu estou a invocar. Bom, e nestes casos, eventualmente, as situações poderão decorrer para tribunal, ou eventualmente até a situações de pedidos de cooperação administrativa com outro Estado-membro por parte da AT para corroborar se as mercadorias lá foram efetivamente recepcionadas, se a operação lá foi contabilizada, entre outras situações.